Alô? Todo mundo aí? Entrando, entrando. Deixa eu fazer um negócio aqui primeiro. Antes. Fazer um negócio aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? 8h30 combinado. Tive uns probleminhas na internet, porque sempre assim, quando a gente vai fazer as coisas, a internet dá aquela falhadinha. Mas sem problemas, vamos lá. Hoje tem algumas coisinhas para falar para vocês. Umas coisinhas interessantes. Sobre mercado financeiro, sobre o momento atual do mundo, especialmente nos Estados Unidos. Essa vitória do Donald Trump aí, complicada, né? Vocês estão me ouvindo bem? Só pra ter certeza, porque eu coloquei o celular aqui embaixo, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui num tripézinho aqui que vai ficar melhor. Mas... E aí, Rafael, tudo bom, brother? Você conseguiu aparecer? Que legal. Bem-vindo. Nós vamos falar também hoje sobre, sobre como você consegue mudar a vida financeira, né? A proposta dessa live aqui não é dizer que a partir daqui você vai sair, vai estar rico e vai estar... Não, a minha proposta aqui é mostrar a possibilidade que você tem. Jane Ribeiro, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vinda. O áudio tá tudo certo aí, né? Então tá bom. Vamos continuar aqui. Então, mostrar, a ideia aqui é mostrar as possibilidades que você tem para poder fazer melhor da sua vida financeira do que você já vem fazendo agora. Eu estava conversando inclusive com o Rafael, que está aqui na live ontem, e mostrando que tem N possibilidades de você ter uma vida financeira estável, uma vida financeira boa. E as pessoas não sabem disso, infelizmente. Vamos ver. Oi, Jane, tudo bem? Vai falando aqui de onde é que vocês são, pessoal. Rafael, você é de onde mesmo? Jane também. Vai falando de onde é que vocês são, só pra eu conhecer vocês. Ah, Lady também. Essa é minha mãe. Minha mãe tá aí também. Que legal. Que legal, pessoal. Bom, eu queria começar a esperar um pouquinho o pessoal entrar. Ó, Daiane entrou também. Tudo bem, Daiane? Minha namorada. Aprender um pouquinho sobre educação financeira, né? Eu até tô aqui com umas canetas aqui para anotar algumas coisinhas. E eu vou botar aqui o celular, que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Agora vai ficar melhor. Vamos ver. Eita, agora sim. Tentei fazer uma live um pouco diferente. Tentei trazer algumas novidades para a live, mas a internet não ajudou. E aí vou deixar para uma segunda oportunidade. Queria mostrar algumas coisas para vocês no computador, mas fica para uma próxima. Enfim, sem mais delongas, vamos começar. Eu preparei algumas coisinhas aqui para falar com vocês. A primeira coisa era falar sobre essas eleições aí, né? Donald Trump, que aconteceu, né? Não sei se vocês estavam todos esperando que a Hillary ganhasse, como eu. Eu esperava, né, que a Hillary ganhasse, principalmente pelas propostas de campanha que o Trump vinha fazendo, não eram muito agradáveis, né? Petrolina, que legal, Jane, que legal de Petrolina. Eu já fui a Petrolina? Eu acho que já fui a Petrolina, só de passagem também, mas poxa, que legal, muito legal. Enfim, então a gente estava esperando que a Hillary tivesse um pouco mais de força para chegar nessas eleições de uma forma melhor, de uma forma... acho que não sei se falta um pouco de posicionamento a ela, enfim, mas o fato é que o Trump, ele tem uma cabeça bem protecionista, né? Ele tem essa pegada protecionista, ele é muito nacionalista, e aí tem aquelas coisas, xenofobia, homofobia, enfim, ele é uma pessoa que o mercado, inclusive financeiro, está tendo a expectativa de que ele seja muito... como é que eu posso dizer? Ele é temperamental. As pessoas estão com medo dele implementar todo esse temperamentalismo dele, se é que posso dizer assim.
na política econômica do país. E, por exemplo, o que ele quer? O que ele realmente quer? Ele quer, com essas notícias protecionistas, né? Ele quer que o dólar caia. Para que o dólar cair e ajudar os Estados Unidos? E ajudar porque os produtores, os empresários americanos iam ter mais força, os produtos americanos iam ter mais força, e ia ficar mais... Porque, por exemplo, quando o dólar fica mais barato que outras moedas, os próprios produtores compram de dentro do país, porque comprar de fora ficou mais caro. E comprando de dentro do país, você incentiva o mercado, incentiva a economia do país. Então, a curto prazo, essa ideia de, de protecionismo, essa ideia de abaixar o dólar, é uma ideia que favoreceria os Estados Unidos, né? Mas o problema é que ele não está levando algumas outras coisas em consideração, né? Para ele está preocupado com que a produção interna suba, o superávit comercial. O que é o superávit comercial? É a balança ficar positiva, a balança positiva do país ficar positiva. Mas ele pode estar errado porque, primeiro, a economia ainda não está totalmente recuperada lá de 2008, né? E você vê, pode ser que a economia, os produtos, o país não tenha condições de crescer o quanto que ele espera, porque ainda não está aquelas coisas, a economia americana, depois da crise. E além disso, ele não está considerando que os Estados Unidos não são autossuficientes, eles precisam dos outros países para muitas coisas. Então, precisa do Brasil mesmo, precisam muito do Brasil, eles compram muito da coisa daqui, compram muita coisa da China. Eu não sei se vocês sabem, mas... Oi, Janaína, tudo bem? Entrou aqui também. Eu não sei se vocês sabem, mas as empresas de tecnologia, Apple, Microsoft, Facebook, são totalmente contra a eleição desse cara, porque ele está querendo forçar as empresas a produzirem as coisas no país, nos Estados Unidos. E eu não sei se vocês sabem disso também, mas a maioria das peças do iPhone, por exemplo, são produzidas na China. E aí, tudo bem? São produzidas na China. E ele está querendo trazer para os Estados Unidos. Para quê? Para fortalecer o mercado dos Estados Unidos, mas piora para a Apple, por exemplo, para as outras empresas, porque o mercado chinês é muito mais barato. É por isso que eles produzem na China, porque sai muito mais barato produzir um iPhone lá do que nos Estados Unidos. Então as empresas realmente não gostam do Donald Trump, ainda mais pelo discurso dele de contra essa coisa da comunidade global, né, que o Facebook mesmo fala muito. Enfim, por que eu estou falando isso? Estou falando porque o Trump ser eleito acaba que influencia muito o mercado financeiro, né? E a princípio o mercado financeiro dos Estados Unidos, talvez no primeiro momento, assim, se é que ele vai implementar essas propostas de campanha, pode ser que a curto prazo melhore, mas depois não é nada garantia disso. E se por acaso os Estados Unidos entrarem em uma recessão, aí a recessão é global, né? Porque o que eles fazem lá impacta o resto do mundo inteiro. Enfim, assim, o que eu acho? Eu realmente acredito, eu pessoalmente acredito, que ele não é burro. Eu acho que ele é um cara esperto, eu acho que é um cara calculista, eu acho que esse discurso de campanha foi de campanha mesmo. Acho que foi para ele ganhar a eleição, se posicionou, conseguiu abranger um público que ele queria lá e ganhou a eleição. Mas eu acho que ele não vai fazer isso tudo, eu acho que o discurso vai mudar, né? Você vê que ele já mudou o discurso depois que ganhou, porque ele sabe que ele precisa das outras pessoas, né? E para o Brasil pode até ser bom, porque no fundo, ele precisa muito do Brasil, porque o Brasil é uma potência estratégica aqui no mercado, né? Mas, enfim, né? Pra gente, para nós investidores, para pessoas que colocam dinheiro em aplicações, por exemplo, Bolsa de Valores, que é muito impactada, eu não sei se vocês acompanham muito, mas a Bolsa essa semana deu uma oscilada grande com essa coisa do Trump. Mas o que eu falo? Tem uma frase até que eu vou até ler aqui, é do Flávio Augusto, que eu vi esses dias. Flávio Augusto é um grande bilionário brasileiro, ele é dono da WhatsApp. Eu não sei se vocês conhecem essa escola de inglês que hoje é muito grande. Ele é dono da WhatsApp, criador. Hoje é dono do Orlando City, que é aquele time, aquele clube de futebol americano, até que o Kaká joga. E ele é um bilionário que eu costumo seguir, é um cara que fala as coisas corretas.
E ele fala muito que ele falou, na verdade, esses dias no Instagram dele, que o sucesso da sua casa, ou da sua vida, da sua família, não depende do que acontece na Casa Branca. Ou no Planalto, a gente pode trazer até para o Brasil. Não depende do que acontece na Casa Branca ou no Planalto. Depende do que acontece na sua casa. Então, é uma coisa para a gente ficar atento. Que a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo no mundo. Ai, mas agora a bolsa vai cair, agora o dólar vai aumentar, o real vai... não sei, será que eu compro, será que eu não compro? Para mim é muito simples. Cuida do seu aprendizado, cuida do seu estudo, cuida do seu entendimento do mercado, que tudo vai ficar bem. Assim, eu vejo que na crise, em crises, em qualquer momento do país, tem pessoas ganhando dinheiro e tem pessoas perdendo dinheiro. Cabe você escolher qual lado que você quer estar. Essas pessoas não ganham dinheiro por acaso, né? Essas pessoas realmente têm alguma coisa, sabem de alguma coisa que as outras não sabem. Ele está falando aqui que a conexão está um pouco fraca. Se ficar falhando, vocês me falem aí nos comentários, ok? Oi, Ana, tudo bem? Tava falando aqui um pouquinho sobre o Donald Trump, essa eleição do Donald Trump aí, o que a gente pode esperar, né? Mas, enfim, construa sua casa numa base sólida, né? Porque muita gente fica só ouvindo o que está acontecendo no mercado e tomando decisão baseada no que ouve. E a pessoa não para estudar, não para entender melhor o que está acontecendo. E muitas vezes acaba perdendo dinheiro, né? Quem fica muito preocupado em perder dinheiro acaba perdendo dinheiro. Enfim, isso era o que eu tinha para falar do Donald Trump. Eu queria falar sobre uma coisa aqui que realmente para mim, quando eu comecei nesse ramo de investir, de investimentos, essa coisa de aplicar, de gerar patrimônio, gerar riqueza para mim, para minha família, eu lia muito nessa época, eu lia muito o Robert Kiyosaki, né? Que foi um grande mentor meu no início. Eu acredito que ele fala muitas coisas muito interessantes, é um cara sensacional. E ele falava uma coisa muito importante, ele falava do quadrante do EADI. Ele chama do quadrante do sucesso, me chama de várias coisas, né? Mas é um quadrante que eu queria mostrar para vocês aqui. Esse quadrante é basicamente isso aqui. Eu espero que dê para ver daí, mas eu vou escrever aqui grande, só para que você veja. Isso aqui foi uma das coisas que mais transformou a minha vida. Antes de escrever aqui, eu gostaria de lembrar vocês para que aqui nos comentários, deixa eu até olhar aqui nos comentários, lá em cima, tem um botãozinho aí para você seguir a página, para você seguir as notificações de lives desta página. Então toda vez que eu fizer uma live você vai ser notificado. Se você puder clicar aí, clica que vai ficar mais fácil para você acompanhar as lives. Sempre que eu colocar, por algum motivo ou por outro, o Facebook te avisa depois que você clica nesse botão. E também lá embaixo tem um botão de compartilhar, se você puder compartilhar aí, me ajuda bastante. O Facebook impulsiona bastante essa live aqui. Oi, Ana. Tá falando do Flávio Augusto, né? Ele é muito bom mesmo. Enfim, se você puder clicar ali no botão de compartilhar lá embaixo, vai me ajudar bastante, porque o Facebook entende que essa live tá sendo algo importante. Enfim, clica lá e vamos continuar aqui. Bom, então, o Robert Kiyosaki falava muito sobre essa coisa do quadrante. O que é o quadrante? E a partir desse quadrante eu entendi qual deveria ser minha cabeça a partir daquele momento. Para que eu deveria mirar, onde eu deveria mirar, qual seria deveria ser minha forma de pensar daquele dia em diante. E eu vou mostrar aqui para vocês. A forma de pensar que ele colocava lá, o quadrante, era basicamente isso aqui. É um E no primeiro quadrante. Eu vou mostrar para você, tá? Aqui só vou escrever aqui e vou mostrar. É um E no primeiro quadrante, um A no segundo, um D no terceiro e um I no quarto. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. Acho que ele fica invertido, né? Acho que ele fica invertido. Deixa eu fazer ao contrário, então. É um E. Eu não sei se fica invertido, mas eu vou fazer ao contrário de qualquer forma. Enfim, o que é esse quadrante?
Ficou melhor aí? Não, acho que não ficou não, né? Aqui. Não, enfim. Fica melhor aí. Enfim, se você puder desenhar aí, no primeiro quadrante é um E, A, D, I. O que é o E? Vou mostrar por esse aqui. O E é o quadrante do empregado. O A é o quadrante do autônomo, ou dono de pequeno negócio. O D é o quadrante do dono de grande negócio, dono de empresa. E o I é investidor. Eu entendi, e ele mostrava lá muito claramente, que essa parte daqui para cá era onde, o empregado, por exemplo, o que o empregado faz? O empregado é aquele que é um trabalho, o que ele quer? Ele quer um trabalho seguro, ele quer benefícios, ele quer estabilidade, esse é o empregado. São os valores principais dele. O A, quais são os valores principais do A? O A é aquele que fala assim, se você quiser alguma coisa bem feita, faça você mesmo, né? Então é o autônomo. É um profissional que tem uma pequena empresa ou então que trabalha por si mesmo, por si próprio. O D é o dono de um grande negócio. Então ele fala assim, eu quero um sistema bom, bons relacionamentos e pessoas muito inteligentes de forma que essas pessoas possam trabalhar para mim. Esse é o pensamento do dono de um grande negócio. E o I é o investidor. Ele pensa o quê? Eu vou fazer o dinheiro trabalhar para mim, ao invés de ficar trabalhando. Esses são é o quadrante que o Robert Kiyosaki coloca, até nos livros dele, ele coloca muito isso. Isso aqui ficou muito claro para mim quando eu comecei e fez muito sentido. Enfim, quem está do lado de cá está trocando tempo por dinheiro. Então o cara vai para o trabalho, troca o tempo dele, sei lá, 7, 8, 9 horas por dia, por um valor, né, por dinheiro. Esse aqui também, troca o tempo dele por dinheiro. Então ele trabalha no próprio negócio e tal, e ganha o dinheiro à medida que ele está lá. Muitas vezes, se ele não tiver, ele não ganha. Esse aqui, na verdade, ele troca o tempo de outras pessoas por dinheiro. Então essa aqui é uma opção um pouco mais interessante. Esse aqui, ele na verdade troca dinheiro por dinheiro. Ficou muito claro naquela época que em algum momento eu tinha que sair desse lugar aqui e ir para cá. Ficou muito claro para mim. Eu não sei se fica claro para você também, mas o pessoal que está aqui normalmente são pessoas que têm poucos ativos, ou pessoas que nem têm ativos. Até pode ter, mas ele não sustenta ainda aquela pessoa. E quem está aqui, não. Normalmente tem o quê? Os valores dessa pessoa aqui, essa é liberdade. São os valores de liberdade. Esse cara aqui, ele não quer ficar trabalhando no negócio dele o tempo inteiro. Ele quer liberdade. Ele quer que outras pessoas trabalhem, de preferência pessoas mais inteligentes que ele, trabalhem para ele enriquecer. E se ele for para trabalhar, que seja alguma coisa que ele goste de fazer. Pode ser no próprio negócio, pode ser em outro negócio, mas fato é que ele tem esse valor. Esse aqui, ele não quer trabalhar, ele pode trabalhar com outras coisas, mas ele sabe que o dinheiro tem que trabalhar para ele também. Porque o dinheiro é como se fosse um funcionário. Cada moedinha, cada real que ele coloca ali é um funcionário gerando mais dinheiro para ele. Então, esse aqui é o famoso investidor. Ficou muito claro para mim na época que eu tinha que passar para cá. Mas como eu ainda não tinha a cabeça de empreendedor, aquela coisa toda, e na época eu não queria, isso já tem 12 anos, não é que eu não queria, eu tinha o sonho, mas eu achava que não era o momento, eu acabei vindo para cá e eu pensei, eu tenho que entrar aqui de alguma forma, e eu entrei por aqui. Ficou muito claro para mim quando as coisas começaram a acontecer, quando eu comecei a ter resultados com meus investimentos, que eu estava no caminho certo. E de um tempo para cá, eu acabei entrando aqui também. Mas, enfim, o interessante é você ter essa clareza de que você não pode ficar nesses dois pro resto da vida. Pelo menos é a minha opinião. Você pode ficar, você pode, mas será que isso é uma coisa que vai te dar liberdade? Talvez não. Aqui, esse cara aqui procura segurança, procura estabilidade, benefícios, mas ele pode ser demitido, é aquela coisa. Os caras que estão aqui, eles pensam desses caras aqui, para que você vai trabalhar num negócio que não é seu e você ainda pode demitir, né? Você vai gastar esforço, né? Se matar de trabalhar num negócio que não é seu e você ainda pode ser demitido. Para esses caras aqui, não faz sentido isso aqui.
mas é perfil. Não está errado você estar aqui. Do mesmo jeito que não está errado você ter um negócio próprio autônomo, um negócio. Mas você tem que estar em algum desses dois. E eu recomendo que pelo menos você esteja aqui, porque é uma coisa mais fácil de se atingir. Você ser um investidor, basta você, como a gente fala bastante, poupar todo mês, ter uma programação, um planejamento financeiro, para que sobre dinheiro. Na verdade, sobrar dinheiro, como eu sempre digo, é muito difícil, né? É melhor que você se pague primeiro. Mas enfim, que você tenha um valor para todo mês investir, todo mês aumentar sua coluna de ativos para um dia esse investimento sustentar as suas despesas. E aí o seu salário vai ser basicamente apenas para aumentar ainda mais o seu patrimônio, os seus investimentos. Essa é a cabeça do rico. Estou mostrando aqui para vocês, pessoal, a cabeça do rico. Por incrível que pareça, os ricos pensam diferente. Para mim era um pouco difícil de entender quando eu comecei com esse negócio. Quando eu comecei a ler os livros, lá com 18 anos, um menino de 18 anos, eu não entendia como assim os ricos têm uma cabeça diferente. Os ricos têm uma cabeça diferente porque eles pensam desta forma aqui. Para eles não faz sentido você ficar aqui o resto da vida. E é o que a maioria da população, não só brasileira, mas do mundo, acaba fazendo. Os americanos, até por algumas características culturais do país, eles já têm a noção de que você tem que estar aqui. Tem aquela coisa do sonho americano. E eu acho que até por isso, uma das coisas que influenciou a vitória do Donald Trump foi aquela coisa do sonho americano. Eles têm muito isso arraigado dentro de si. Então, o Donald Trump é um bilionário e muitos se inspiram nessa coisa do bilionário. Muitos são conservadores e acabou que isso influenciou um pouco também, eu acredito. Mas o americano tem isso. Ele tem essa noção de que ele precisa atingir a independência financeira dele, a liberdade financeira. Pelo menos a independência financeira. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Daiane falou que quer ceder. Eu também tive essa reflexão e quando verifiquei que era muito boa, eu quis estar nos dois, né? E hoje posso dizer que estou nos dois. Bom, o Rafael está falando aqui, o intuito é ter muito dinheiro e ajudar as pessoas, porque ter muito dinheiro só por ter, chega uma hora que a vida não tem mais sentido. A caridade é a chave, sem dúvidas. É uma das coisas que eu mais prego, assim, que é a coisa da abundância. Quanto mais você doa, mais você tem. É uma coisa interessante. Eu li isso no primeiro livro que eu li, foi o livro do Robert Kiyosaki, O Pai Rico, Pai Pobre, e ele fala sobre essa coisa da doação. E na época eu não entendia como isso volta. Mas é impressionante, cara. Volta mesmo. Eu acredito que tem um fator psicológico aí. Eu acredito que a pessoa quando pensa, eu vou doar, eu dou, é porque eu tenho. Então isso de alguma forma gera no seu cérebro aquele entendimento de que, cara, quem doa tem. Né? Quem pode doar é porque tem dinheiro. E o fato de ter dinheiro, não sei, de alguma forma atrai mais dinheiro. Não sei se você já viu, já reparado naquelas pessoas que são muito suvinas, são muito pão duras. Essas pessoas normalmente, quanto mais você tem medo de perder dinheiro, quanto mais você é suvina, mais você perde dinheiro, mais você não abunda, você não tem abundância financeira. É uma coisa muito engraçada e eu reparei que quase todos os bilionários, estamos falando de bilionários honestos, bilionários que fizeram fortuna ajudando as pessoas, é uma coisa que praticamente todos eles têm em comum. Você falou bem aí, ô Rafael. Deixa eu ver outra coisa aqui. Ai, Dai, que bom que tá aprendendo. Ana, precisamos de mão de obra e o quadrante é inevitável. Porém, como você mesmo falou, Júlia, a pessoa não precisa ser sempre com certeza. E é o que eu falei, não tem problema nenhum você estar aqui. Tem gente que gosta. Eu conheço muitas pessoas que adoram, por exemplo, trabalhar no serviço público e não tem problema algum com isso. Na verdade, é o que você falou. A gente precisa de gente no lado porque senão só teriam donos e nunca teriam empregados. Mas a pessoa que é empregada, ela pode muito bem ser uma investidora. Era o meu caso antes. Eu realmente gostava muito dessa coisa de investir e eu falei, cara, pra mim eu tenho que estar aqui. Em algum momento eu tenho que entrar aqui. Bom, tem um pessoal entrando aqui. Deixa eu só recapitular um pouquinho aqui. Um minutinho, para quem já está, só para mostrar. Estava falando aqui dos quadrantes de, podemos dizer, né? Os quadrantes empregado, autônomo, dono e investidor. Falando que do lado de cá as pessoas trocam tempo por dinheiro. Do lado de cá as pessoas trocam outras coisas por dinheiro. Por exemplo, trocam dinheiro por dinheiro. E aqui
a pessoa troca o tempo de outras pessoas por dinheiro. Então, enfim, estar do lado D, estar do lado I, é uma coisa boa, mas como você falou, Ana, não necessariamente todo mundo quer estar desse lado. Não necessariamente todo mundo precisa estar desse lado. O nosso país precisa de pessoas do lado dos empregados. Mas até para você ser empregado, não é uma coisa ruim você estar do lado I. Né? Pode pensar, quantas pessoas você conhece que estão infelizes no trabalho e trabalham só por causa do dinheiro, trabalham porque já não tem uma opção, se sair do trabalho passa fome, se sair do trabalho não consegue pagar as contas. Então muitas pessoas estão nessa situação. E quando você é um empregado, que trabalha com o que você ama, você é um empregado muito melhor, concorda? E para você trabalhar com o que você ama, você normalmente, eu não posso dizer 100% dos casos, mas a liberdade faz muita diferença. Quando você tem liberdade financeira, você não depende daquele emprego para pagar suas contas, vou tirar aqui um pouquinho, fica muito mais fácil, concorda? Diegão entrou. Tudo bom, Diego? Beleza, cara? Tem um pessoal legal aqui. Oi, Jane, tudo bem? É verdade, o que fazemos com o coração, recebemos em dobro, sem dúvidas. Isso ficou muito claro para mim, viu? Com esse tempo, quanto mais eu ajudo, mais as coisas dão certo. Então, não tenho nem o que dizer disso. Bom, já falei sobre essa coisa dos quadrantes e tal. Deixa eu falar sobre uma outra coisinha aqui. Eu queria dar um exemplo de como você pode se planejar para atingir a liberdade financeira. Eunice, minha tia. Tia Eunice, tudo bem? Que bom tê-la aqui. Estou aqui fazendo essa live, falando algumas coisinhas que eu acho importante para as pessoas. Rafael falou aqui, talvez o lado S seja um período que você também tem que passar na vida e entender que tem que sair dali, sem dúvidas. Não é fácil você sair de uma situação de um emprego que você não gosta, sair de uma situação de não liberdade para a situação de liberdade, mas as pessoas têm que entender que é possível, porque o que eu mais ouvia quando eu comecei essa vida profissional foi que quem trabalha não fica rico, quem trabalha concursado, por exemplo, não fica rico. Eu ouvia pessoa que ganhava 10 mil reais, não ficava rica. Eu ouvia que pessoa trabalhava no Senado, ou seja, uma pessoa que ganha 30 mil por mês, não ficava rica. São crenças e crenças que eu estou tentando tirar aqui, porque eu acredito que não é assim. Independente do valor que você ganha, você consegue ter uma riqueza e você consegue, como você falou, ajudar mesmo assim. Então é um mito e é um mito que a gente vai tirando aos pouquinhos, né? Eu queria dar um exemplo aqui de uma família que ganha, não é uma família específica nenhuma, só peguei um exemplo aqui, por exemplo. Digamos uma família que ganha 4 mil reais. Vou até anotar aqui. 4 mil reais por mês. A família, tá? Não estou falando individualmente, não. Estou falando só a família. Só para a gente ter uma ideia do que seria possível quando você tem um pouco de planejamento financeiro. Dionísio falou, admiro muito o seu trabalho. Obrigado, tia. Obrigado. Vamos lá. Então, digamos que uma pessoa ganha 4 mil reais. Mais uma vez está ao contrário, mas tudo bem. Digamos que a pessoa ganha 4 mil reais. Ao longo de um ano, considerando o 13º salário também, ao longo de um ano ela teria quanto? Não sei se vocês conseguem fazer essa conta, 52 mil reais, certo? 13º, 13, 4 vezes 13, 52 mil reais. E ao longo de 10 anos, simples, multiplicar por 10, teria 520 mil reais, correto? Ao longo de 20 anos, a pessoa, ou seja, atingiria, pelo menos teria passado pela conta dessa pessoa, 1.040.000 reais, correto? Isso estou falando de uma família que ganha 4 mil reais. Hoje, basicamente, as famílias têm uma média salarial de pelo menos 1.500 reais. Pelo menos. Então, vamos considerar uma família que ganha 4 mil reais, a família toda. Se ela usasse um quarto desse valor ao longo da vida, ao longo desses 20 anos, se ela tivesse usado um quarto desse valor, ou seja, 250 mil, ou seja, no caso do mensal, 1.000 reais por mês, para se preocupar com o investimento, o que teria acontecido? Olha, com o investimento simples que você tem hoje,
Quem me conhece sabe que eu falo muito que existem investimentos que pagam muito mais, por exemplo, do que 15% ao ano. 15% na verdade é uma taxa muito boa já, mas, por exemplo, no mercado acionário você consegue, com consistência, uma taxa maior que essa na média de 20 anos. Mas digamos, vamos colocar de uma forma conservadora aqui, que uma família tem um salário, por exemplo, de 4 mil reais, pegue R$ 1.000 todo mês para investir, invista uma taxa de 12% ao ano. Olha, 12% ao ano, hoje mesmo, se você sair agora, você consegue essa taxa. Se você pesquisar, você consegue essa taxa. Em momento de crise, hein? Então, vamos fazer a conta aqui. Quanto essa pessoa conseguiria? Eu já fiz aqui a conta, na verdade, que eu não vou ficar perdendo tempo aqui para vocês, mas se você, em 20 anos, essa pessoa teria acumulado só com esses 250 mil, ou seja, só com esses R$ 1.000 por mês, ela teria acumulado 1 milhão, na verdade, 989 mil reais, quase 1 milhão, né? 989 mil reais, fora os outros 3 mil do salário, que no total daria 750 e poucos mil, ou 760 e poucos mil, não sei. Ou seja, investida ela teria esse valor. Ela teria investido R$ 1.000 por mês e teria um valor de 989 mil. O que 989 mil gera por mês? 989 mil hoje, com um investimento a essa taxa mais ou menos de 12%, gera mais ou menos R$ 10.000 por mês. Ou seja, se a pessoa, a partir desse momento, chegou nos 989 mil, falasse, a partir de agora eu vou usar o dinheiro que eu recebo mensalmente de rendimento desses 989 mil para pagar minhas despesas. Por exemplo, se ela usasse esse valor para isso, ela ia aumentar, ia ter atingido a liberdade financeira dela, porque a independência ela atingiu quando estava ainda R$ 3.000, e ainda sobraria o valor do salário todo, considerando que o salário não aumentou nada, tá? Ainda sobraria o valor do salário todo. É como se fosse isso aqui. Quer ver? Vou até desenhar aqui. Esse dá para desenhar, porque esse aqui não é texto. É como se fosse isso aqui. Digamos que a pessoa tirasse 25%, ou seja, tirou 25%, certo? Do salário dela. No final desse tempo, ela teria esses outros 70 e tantos por cento, 75%, ou seja, que isso daria mais ou menos 750 mil, né, naquele valor que a gente falou lá, e ainda teria 989 mil investidos. Isso aqui já é o valor, isso aqui já te geraria o valor de R$ 10.000 por mês de renda passiva mensal. Isso é para uma família que ganha 4 mil. Se você fizer essa conta para uma família que ganha R$ 10.000 por mês, uma família que ganha R$ 10.000 por mês, ou seja, o esposa ganha 5, o esposo ganha 5. Se você fizer essa conta para uma família que ganha isso, você teria um valor acumulado de 2.473.000. Provavelmente perto de R$ 25.000 por mês de renda passiva. Isso tirando 25% do salário. Então, a pessoa chegar para mim e falar que quem trabalha, quem é concursado, não pode ficar rico, para mim é uma falácia. Porque você faz simplesmente a conta e fica muito claro que você consegue alcançar não só a independência financeira, a liberdade financeira, mas a riqueza também. Até porque a gente considerou aqui que a pessoa ficasse com esse salário durante 20 anos, e isso dificilmente acontece. Normalmente o salário aumenta bastante. Uma família que hoje ganha 4, provavelmente no final desses 20 anos vai estar ganhando 10, 15, no mínimo. Se continuar estudando, né, se continuar aprendendo, isso é o provável de acontecer. Então, dá para alcançar a liberdade financeira, dá para alcançar a independência, que seja. O legal da independência financeira é que você alcança ela muito mais rápido, porque ela a diferença, não sei se você viu, se vocês viram o meu vídeo falando sobre a diferença entre liberdade, entre independência, mas eu vou falar rapidinho. A independência financeira você alcança quando a sua renda passiva mensal consegue pagar suas contas, consegue pagar suas dívidas. Aí você atingiu a independência. A liberdade se alcança quando você fala assim, eu quero alcançar um padrão de vida de R$ 20.000 por mês. Ou seja, eu ganho 5, mas eu quero ter um padrão de vida de R$ 20.000 por mês. E aí, ou seja, isso com a renda passiva mensal, né? Ou seja, aí você teria aqueles R$ 5.000
de independência financeira, e quando você atingisse 20, você teria liberdade financeira. Enfim, era basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Não quero me estender muito, porque hoje tem jogo, eu sei que muita gente quer assistir o jogo, mas é só para deixar essa mensagem de que é possível você atingir a independência, a liberdade, a riqueza. Se você fizer essa conta para 20 mil reais por mês, a família, nossa, você vai ver o que isso pode impactar. E a gente não está considerando nem aqui aplicações que paguem mais de 12%, porque existem. Por exemplo, com ações você consegue, bem investidos, 20% ao ano. Então, é muita coisa. Você consegue alcançar a independência financeira de uma maneira muito mais rápida do que você tinha planejado. Certinho? Não se esqueça de curtir a minha página, curtir a minha fanpage, curtir lá, entrar lá na minha lista VIP. Hoje mesmo eu mandei um e-mail para minha lista VIP, coisas que eu não coloco muito aqui para não encher muito a timeline de vocês do Facebook. Mas entra lá na minha lista VIP no meu site www.juliocesarjunior.com.br. Eu coloco umas coisas diferentes lá. Também assino o canal do YouTube. E quando você assinar, tem um sininho do lado. Você clica lá para receber as notificações, porque ele te avisa sempre quando eu colocar um novo vídeo no ar. Então, peço que vocês assinem lá. Vai me ajudar muito, porque essa é a minha motivação. As pessoas que vêm falar comigo por inbox, muitos e-mails que eu tenho recebido ultimamente, fazendo perguntas, eu procuro responder a todos, sempre que eu posso, procuro responder um por um, dar o maior da minha dedicação para vocês. Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Essa live vai ficar gravada para você que não pôde assistir. Tá aí. E, enfim, né? A Ana falando, depois dessa live a minha poupança merece uma super atenção, sem dúvidas. E outra coisa, eu gosto de falar sempre, pague a si mesmo em primeiro lugar. Essa dica mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua. Não espera sobrar dinheiro para você juntar dinheiro. Não sobra. Sobra mês no fim do salário. Já ouviu falar nisso? Nunca sobra, é muito difícil, especialmente quando você não tem o hábito. Depois que você cria o hábito, sim, aí você consegue sempre gastar menos do que você ganha. Mas no começo é muito difícil, então pague a si mesmo em primeiro lugar. E as dívidas, o resto, tente viver com o resto. E como você se paga? Com 10%. 10% não precisa mais que isso. Até pior, no começo é ruim quando você começa a poupar demais, porque isso te prende muito, te limita muito. Mas 10% não faz muita diferença, você vai ver que seu padrão de vida não vai se alterar. E aí você vai conseguir acumular esse valor que a gente está falando aqui. É rápido, é motivante, tem esperança. Eu espero que tenha valido para você quanto é bom para mim fazer. Para mim fazer não, né? Como é bom para mim poder fazer essas lives, passar essas dicas para você. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Rafael, sim, cara, sobre treinamento, perguntou sobre treinamento. Sim, eu estou para lançar agora em dezembro um curso também sobre essa estratégia, sobre estratégia com ações, em dezembro. Eu estou planejando ainda a data exata, eu aviso aqui na fanpage, também na minha lista VIP eu detalho mais lá essas datas, esses planejamentos. E aí dá uma olhada lá, porque dezembro, no máximo, começo de janeiro, vai sair esse curso. Eu quero passar essa minha experiência com ações para vocês. Eu também tenho experiência com títulos, com CDBs, com essas coisas. E eu quero passar esse conhecimento para quem queira aprender, porque eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês. Na verdade, eu não tenho dúvidas disso, né? Como fez na minha, só que eu tive que bater muita cabeça sozinho para aprender. Fiz muito curso, fui sozinho a muitos lugares, viu, para aprender, porque na época que eu comecei, tem 12 anos, não era como hoje. Hoje em dia tá tudo aí no celular. Apesar do conhecimento excessivo, né, que tem, é sempre bom a gente ter um mentor para ir sendo guiado. Mas vou lançar sim, e fica atento lá na minha fanpage, na minha lista VIP. Show de bola. Alisson tá aí também, que massa. Daiane, obrigado, amor, obrigado por estar aqui. Ana, obrigado, viu? Jane, Janaína, Eunice, Diego, obrigado mesmo, pessoal, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Mariana, até a próxima live, né? A gente se encontra, eu acho que devo fazer uma já na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal, grande abraço.